E aí, muito boa noite, como estamos? Começando mais uma live, mais um Promovidos falando hoje de inteligência emocional. E hoje eu tenho um exemplo dentro de casa de inteligência emocional. Minha menininha está comigo, daqui a pouco ela vai começar a estressar, e a gente vai ter que administrar os sentimentos dela. Afinal de contas, a inteligência emocional nada mais é do que você conseguir conciliar os seus dois hemisférios cerebrais, o que administra a razão e o que administra as suas emoções. Tem alguns princípios que eu acho muito interessantes, que eles falam sobre a parte toda de meditação, que a analogia é que o nosso sentimento, o nosso consciente é como se fosse uma casa. E quanto mais a gente consegue exercitar o nosso consciente, maior essa casa se torna. E para que essa casa ela precisa se tornar um ambiente grande, espaçoso e arejado? Porque uma casa pequena, um kitnet de 28 metros quadrados, quando a gente coloca uma cama nesse kitnet, esse kitnet se torna basicamente um quarto. Quando a gente coloca num ambiente de 6 metros quadrados um fogão e uma geladeira, esse ambiente ele se torna uma cozinha. Quando a gente coloca um sofá num ambiente de 12 metros quadrados, aquele ambiente se torna uma sala. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais da nossa consciência, quando a gente começa a exercitar mais a nossa consciência e a gente consegue uma amplitude maior dessa consciência, a gente já não está falando de um ambiente de 28 metros quadrados, de 12 e de 6. A gente está falando de um ambiente de 500 metros quadrados. E um ambiente de 500 metros quadrados, quando você coloca uma cama, ele não se torna um quarto. Ela se torna um ambiente que tem uma cama. Se você coloca nesse ambiente a cama e coloca também o sofá, você não transforma aquilo num quarto de 500 metros quadrados. Você consegue entender que aquele ambiente ele é um pouco mais diverso, ele tem mais características que seriam fora só um quarto e uma sala. E se você colocar outros móveis, colocar uma geladeira e um fogão, aquilo ali não se torna também uma cozinha. Então você tem um ambiente misto. E o intuito da gente trabalhar com inteligência emocional e conseguir ter uma amplitude maior é a gente conseguir entender que quando a raiva entra na sua rotina, você não se torna uma pessoa raivosa. Então, fazendo a mesma analogia do quarto, quando você entra alegria, você não vira uma pessoa alegre. Então, quando você tem amplitude na sua mentalidade, quando começa a ter alterações nos seus sentimentos, você não vira meramente o sentimento. Você está vivenciando o sentimento. Então, a questão, quando a gente vai falar de inteligência emocional, é entender que quanto mais a gente tem condição de administrar a nossa inteligência emocional, mais a gente consegue entender que diversos sentimentos eles podem acontecer no decorrer do nosso dia e a gente vai ter que tentar administrar isso da melhor forma para que a gente não tenha alterações bruscas de sentimentos. Eu estava aqui agora com a minha menininha, ela é o sentimento que está acontecendo. Então ela fica triste, o dia dela fica terrível.
Quando ela começa a chorar, quando ela sofre uma dor, a manhã dela fica abalada. Quando ela começa a rir, o dia todo dela vira alegria. E a gente precisa entender essas questões. Que algumas vivências elas vão acontecer, que algumas situações elas vão acontecer no dia a dia e elas vão poder interferir no nosso humor, elas vão poder impactar no nosso humor, mas elas não podem gerar explosões, ela não pode gerar situações extremas, ela não pode te desequilibrar, principalmente frente ao seu time, porque você vai ser gestor, você vai ser um colega, você vai ser um operador frente a um gerente, e quando alguma informação ela for passada e você extrapolar ali nos seus sentimentos, você pode ser avaliado como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que não pode ser considerada em algumas decisões. As suas opiniões, elas precisam ser avaliadas de forma ponderada. Você se torna aquela pessoa que precisa ser tratada com um cuidado diferente de que os seus colegas e talvez até a pessoa que está pleiteando a mesma vaga que você, ela pode ser tratada. Então a gente precisa aí ter um pouco de análise, que a inteligência emocional ela vai nos ajudar a não ter um perfil que seja ameaçador ou que seja problemático dentro do negócio. Então isso é o nosso foco, exercitar a nossa inteligência emocional. Nós vamos falar algumas ferramentas, alguns caminhos que eles podem ser traçados para que a nossa inteligência emocional ela se expanda, ela se dilate aí. Inclusive uma das possibilidades, né, e uma das minhas dicas é que você faça a meditação. A meditação ela vai ajudar de forma muito robusta e muito interessante na sua melhoria emocional, na forma com que você trata os seus sentimentos. Então a meditação, novamente entrando aqui, né, para colaborar com o nosso crescimento. Eu vou só fazer uma micropausa aqui para cuidar da baixinha, que ela já começou a fazer alguns barulhinhos. Dá licença. Bebê, 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 bebê. Da papai. Isso. Aqui. Prontinho. Acabou. Pode ser? Ótimo. Retornando na nossa micropausa, falando um pouco mais sobre a inteligência emocional, a Daniel Goleman foi um dos grandes estudiosos da inteligência emocional e ele escreveu um livro intitulado A Inteligência Emocional em 1995, e ele fala de 5 categorias que devem ser estudadas, né, e elas devem ser focadas para que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. Então, dentro dos estudos de Daniel Goleman, ele propõe aí 5 categorias para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, a gente falaria aí do autoconhecimento, né, que o autoconhecimento ele é o nosso foco principal. A gente precisa ter entendimento de o que nos traz como gatilho, o que nos incomoda, o que a gente não aceita, que tipo de situação vai ser explorada que a gente precisa tomar cuidado, principalmente numa situação em um ambiente de trabalho. O controle emocional, então, algumas vezes você de fato vai ser provocado e instigado, e algumas vezes, posso te falar com muita certeza, você vai ser instigado
de forma provocativa e intencional, para que você realmente se descontrole. Então, o controle emocional, o seu entendimento de que isso pode inclusive ser uma provocação ou uma situação que você vai precisar lidar de uma forma um pouco mais madura, ela precisa ser analisada. Também a gente precisa ter entendimento da consciência social, é a empatia. É você entender que você tem uma vivência diferente, que algumas vezes o seu gestor não vai te entender porque ele não tem as mesmas vivências e você vai ter que transpor esse tipo de situação para ele, para que ele comece a te entender, principalmente dentro de uma situação que pode ser de conflito. Você também pode precisar entender outras pessoas, porque elas vão ter uma vivência diferente, uma religião diferente, uma situação financeira diferente, e a empatia nos traz isso, a situação de você respeitar e entender que as pessoas são diferentes. A gestão de relacionamentos, então, também é uma situação e um talento de você entender as pessoas e se adaptar de acordo com cada pessoa que você está convivendo. Então você não pode, a gente pensa que nós vamos ser pessoas rígidas, inflexíveis, eu sou a mesma pessoa em cada ambiente que eu tenho uma lida semelhante com as situações que acontecem no meu dia a dia, mas de fato não acontece isso. A gente precisa se adequar e se ajustar à situação que você vivenciar no momento. E a automotivação, que é o princípio mais robusto e mais forte da inteligência emocional, que é você entender que a sua evolução e o seu crescimento, ela vai depender simplesmente de você, e a forma com que você vai administrar seus sentimentos, ela vai depender exclusivamente de você. Nem sempre você vai encontrar situações simples de serem convividas e vivenciadas, mas você precisa entender que toda mudança e toda alteração no seu sentimento e na pessoa que você ela é exatamente de sua responsabilidade. Então, só mais uma pausinha aqui. Bebê, não, vem cá. Vem cá, vem. Você tá fazendo bagunça, meu amor. Por favor. Isso. Deixa eu te falar. Devagar. Um pouquinho de calma. O papai. Pode ser? Você que tá quente. Obrigado. Vamos ficar um pouquinho aqui. Sério? Vamos pegar um pouquinho. Olha lá o neném lá, ó. Olha lá. Que coisa mais bonita esse neném. Olha isso. E o interessante, da inteligência emocional é que ela traz na nossa vida e no nosso dia a dia, inclusive um QI, que hoje é o QIE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Pessoas que têm mais inteligência emocional, que têm esse talento desenvolvido em uma forma mais robusta, ela acaba podendo evoluir melhor na empresa. Porque situações adversas, situações difíceis, elas vão existir. Elas sempre vão acontecer. E a gente precisa ter um entendimento que, independente da situação e do que acontecer, a gente precisa ter condição de operar e de performar, e mesmo que a gente acabe se abalando por alguma situação,
a gente precisa retornar a um ponto que ele pode ser aceitável de entrega de resultados. E é interessante que eu sempre tive uma resistência muito grande para falar sobre entrega de resultados e de falar de desempenho para as outras pessoas, porque eu tinha receio de parecer falso, de parecer que era uma situação que ela apenas se aplicava à empresa e só a empresa ganhava com isso. Mas na verdade não. O que acontece? Quando a gente começa a falar de resultado e de entrega de resultados, você evolui, você vai ter um crescimento. Então a sua evolução profissional, ela não está ligada apenas o seu crescimento. E o seu crescimento, ele não vai estar ligado apenas à sua evolução profissional. Sempre que a gente relata e sempre que a gente comenta sobre a situação que acaba ficando atrelada, a gente não entende que nós como indivíduos, nós como pessoas indivisíveis, nós não temos uma situação diferente na empresa, a gente não tem uma situação diferente entre os amigos, a gente não é uma outra pessoa em que algumas coisas são deixadas para trás quando nós vamos a um passeio, quando nós vamos a alguma viagem, quando a gente se encontra na igreja, nós somos a mesma pessoa. Então, dentro de toda essa unidade em que a gente se encontra, a gente precisa estruturar as nossas experiências e as nossas respostas para que a nossa vida ela consiga ser a mais homogênea possível e a gente consiga entregar o máximo possível, independente de onde a gente estiver. Então, quando você está numa situação de caridade, você precisa ter o mesmo empenho, o mesmo resultado e a mesma resposta que você apresenta quando você está na empresa. E o mais engraçado que eu penso nisso é que quando a gente se transforma em pessoas medíocres na empresa, porque a gente pensa que está mal empregado, que o nosso gestor não merece o nosso máximo, o nosso melhor, a gente acaba impactando apenas os nossos resultados, né? Nós nos transformamos em pessoas medíocres. A gente não consegue extrapolar aquele mínimo que a gente estabelece em outras situações. Eu não vou conseguir ser um pai extraordinário e fantástico e ser um profissional mediano, medíocre. É lógico que a gente tem limitações que precisam ser estudadas, que elas precisam ser avaliadas, e por isso a terapia também é tão importante aí para o autoconhecimento, mas em alguns aspectos, quando a gente transforma uma limitação, né, numa provocação, numa situação de não entrega, a gente acaba construindo essa resposta em todas as outras áreas da nossa vida. É interessante que o nosso cérebro, ele é um dos nossos órgãos que mais gasta energia. Então, para tentar fazer economia de energia, ele coloca várias ações dentro do hábito, dentro do seu inconsciente. Então, se você começa a se transformar em uma pessoa que dentro da empresa, você é aquela pessoa que fala, não vou fazer, não, eu não tenho intenção de realizar, não conte comigo, eu vou fazer e não entrego, daqui a pouco o seu cérebro começa a criar o hábito e começa a criar o entendimento que aquela precisa ser a resposta a tudo. E daqui a pouco, quando a sua família te pede alguma coisa, você, no reflexo, fala, não vou fazer,
não, não é comigo, não, eu não tenho responsabilidade com isso, não, eu vou fazer e acaba não fazendo. Então você acaba estruturando dentro de todos os aspectos da sua vida uma resposta padrão que pode não ser a mais interessante para você. Então, o meu convite hoje, vem meu amorzinho, fica aqui com o papai, aqui ó, sobe aqui, vem, ó, aqui ó, aqui, vem falar com o tio, vem, vem, o tio, vem, isso, olha lá, fala oi, fala oiê, oiê, isso, meu amor, que coisa mais gostosa, não é? Fica aqui um pouquinho com o papai. Você tá suada. Então eu acho assim, dentro do nosso exercício de desenvolvimento, em que agora também a gente pode falar de todos os talentos desenvolvidos e discutidos, né? Eu quero semana que vem fazer um fechamento dentro da nossa discussão aí no Promovidos, para a gente já passar para uma próxima etapa, né? Como a gente falou muito da autoanálise, do autoconhecimento dentro do Promovidos, a partir da semana que vem a gente faz o fechamento. Em novembro a gente começa a falar da análise DISC, né? Que foi uma das ferramentas também que a gente lançou na nossa plataforma, na Conexão Vagas. Então, o perfil DISC ele vai ser discorrido no decorrer do mês de novembro. E eu tenho um sentimento de dever cumprido e de entrega muito grande a vocês, principalmente quando a gente consegue analisar em todos os aspectos o que a gente viveu, o que a gente vivenciou nesse período. A gente tem vivido aí momentos muito turbulentos em áreas profissionais, em áreas de religião, em áreas políticas. Então, hoje, mais do que nunca, a junção de todos os talentos que a gente discutiu dentro do nosso perfil e do nosso projeto agora, do Promovidos, ele precisa ser aplicado mais do que nunca, né? A gente precisa ter os talentos de adaptabilidade, precisa conseguir gerenciar o nosso tempo mais do que nunca, precisa conseguir discutir algumas questões e ser persuasivo em algumas ações que precisam ser passadas, e sempre entendendo aí que nós somos um aprendiz em desenvolvimento e que a mentalidade de crescimento ela precisa estar implantada em todas as nossas ações. Então, para aprofundar um pouco mais na nossa discussão e falar um pouco mais sobre inteligência emocional, como é que a gente tem condição, né, de exercitar essa habilidade, que é uma habilidade tão interessante, né? Só mais um segundinho aqui, porque ela chegou nas orquídeas. Bebê, dá papai? Obrigado. Vamos deixar pra cá? Isso, vem cá, vem. Vem. Ó. Pronto. Ai, meu amor. Muito obrigado. Você tá me limpando, é? Então vamos lá. Vamos sentar aqui. Então, eu gosto muito de traçar em exercícios de habilidades, né? E eu penso que a inteligência emocional ela precisa ser muito exercitada,
porque hoje a gente acaba não compreendendo as outras pessoas. Por exemplo, no caso da bebê. Ela é uma criança. O sentimento que ela tem, ela não tem toda a amplitude de sentimentos e de entendimentos que eu tenho. Então eu não posso executar uma força ou um comando de forma desequilibrada com ela, porque ela não tem compreensão do que está acontecendo. Ela não tem um entendimento que eu estou fazendo uma gravação e que ela podia ficar aqui sentada bonitinha. Ela entende que tem uma orquídea ali, que ela quer pegar, que ela não pode fazer isso normalmente, e agora que o papai está parado, ela pode fazer. Ela quer brincar com outras coisas que ela não costuma brincar quando a gente está de olho. Então a gente precisa ter esse entendimento, estendendo aos colegas, estendendo aos operadores, estendendo à equipe, estendendo aos seus filhos, aos seus pais, que eles têm vivências diferentes das suas, que eles têm experiências diferentes das suas, e que cada vivência e cada experiência vai trazer respostas diferentes. Os nossos pais, eles são de outra época, e as suas respostas aos estímulos que a gente tem vivido hoje em dia são completamente diferentes, né? Então, dentro disso, eu vou colocar ela ali para brincar. Isso, muito bom. Ó. Então, para a gente ter condição de evoluir e ter um crescimento na inteligência emocional, eu queria propor alguns exercícios a 3 níveis. Um nível inicial, pequenas coisas que podem ser feitas com menos dificuldade para serem implantadas. Depois, atividades a nível ali intermediário, que são um pouquinho mais complicadas e podem exigir de você um pouco mais de esforço. E aquela açãozinha a nível avançado, né? Para que você tenha um exercício um pouco mais robusto aí para desenvolver a sua inteligência emocional. Então, falando de inteligência emocional, ações iniciais para desenvolvimento da sua inteligência emocional. Comece mexendo no seu Instagram. Não entre em conflitos, não entre em discussões, não aceite ser mexido e ser provocado. Só mais um. Bebê, deixa o papai te falar. Se você fizer isso, você pode machucar a princesa. Você quer sentar aí? Vamos lá? Vamos lá? Aqui, papai. Papai. Eita, gostosura. Eita, papai. Ó o burrinho, ó. Isso. Então, 3 atividades para você desenvolver sua inteligência emocional a nível iniciante, intermediário e avançado. Para nível iniciante, comece a trabalhar com suas redes sociais.
não entre em provocações, não entre em discussões, evite se tornar uma pessoa que gere conflitos, porque é aquilo que eu falei, o cérebro ele começa a estabelecer um hábito, e quando você se torna essa pessoa provocativa, agressiva, de conflito, nas suas redes sociais, que são uma partezinha da sua vida, você transfere esse tipo de comportamento para outras situações da sua vida, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, atividades ali que você pode mudar de uma forma muito simples. Não entre em provocações e mude um pouco o seu comportamento no seu Instagram e nas suas redes sociais. A nível intermediário ali, dentro da empresa. Então, sempre que você sentir aquela necessidade de explodir, aquele sentimento de que você foi provocado a um nível que você não consegue se controlar, faça um exercício de 10 inspirações. Então, quando você sentir ali que você vai extrapolar, que você vai explodir, que você vai desequilibrar, respire, faça um exercício de 10 inspirações, se acalme, traga novamente ali o eixo para dentro da sua experiência, da sua vivência, e enxergue aquela provocação como algo que realmente está sendo realizado e executado para que você se desequilibre e gere uma resposta que não seja adequada ao momento, à situação, te deixando inclusive fragilizado. Então, pare ali, faça um ciclo de 10 inspirações e sim, faça a sua resposta da forma com que você tinha um entendimento, de forma adequada à situação que está sendo tratada ali. E uma situação mais robusta, né, de forma mais avançada no seu dia a dia, quando você encontrar uma dificuldade, né, comece a avaliar a possibilidade de executar a meditação e colocar a meditação na sua vida. E a meditação ela é interessante que hoje a gente tem acesso a tantas ferramentas e tantas ferramentas gratuitas como o YouTube, como o Spotify. Procure uma ferramenta de meditação e comece a implantar na sua vida. A meditação ela vai trazer para você uma resposta muito boa quanto a foco, quanto a disciplina e principalmente quanto à sua expansão de consciência, e que você vai enxergar aí que você é muito mais do que um sentimento, do que a raiva, do que a alegria, e você consegue viver com todos esses sentimentos juntos. Algumas vezes mais alegre, algumas vezes mais incomodado, algumas vezes mais raivoso, mas aquilo ali não é a pessoa que você é. Você é uma pessoa completa, é uma pessoa que tem entendimento de onde quer chegar e que aconteceu alguma situação de alegria, de tristeza, que ela precisa ser tratada com o respeito, com a atenção que ela exige, mas também ela não vai te transformar e desequilibrar o seu dia só porque ela está acontecendo. Então, essas são as dicas de ação a serem implantadas na sua rotina a 3 níveis, né? A um nível mais iniciante, a um nível intermediário e um nível ali mais avançado. Como uma pessoa que vivenciou e tem vivenciado isso de uma forma muito aprofundada, a meditação mudou muito a minha vida. Eu nunca fui uma pessoa nervosa, raivosa, mas eu consegui entender um pouco mais de empatia e consegui
entender um pouco mais das pessoas e dos sentimentos que as pessoas exprimem depois que eu comecei a trabalhar e me trabalhar na meditação. Hoje eu faço meditação, pratico a meditação há aproximadamente um ano. Trabalho aí com um aplicativo muito interessante. Algumas vezes eu posto no meu Instagram, ou no meu story, que é o Lojong, é uma ferramenta fantástica que eu utilizo todas as manhãs. Hoje é um exercício diário e rotineiro. Ele acontece paralelamente à minha musculação. Eu faço a meditação previamente, assim que eu acordo, depois eu me preparo, faço um estudo e depois eu vou à musculação. Então esse exercício que traz um crescimento tão grande, ele para mim foi de extrema valia na pessoa que eu estou me tornando, e eu convido vocês a experimentarem também a meditação. Semana que vem a gente vai fazer o fechamento das nossas lives promovidos. Nós vamos agora mudar o dia das nossas lives para quarta-feira. É uma data aí, um período que acaba sendo mais confortável para vocês e a gente consegue atender a todos e fazer com que mais pessoas participem, mais pessoas tenham condição de dividir a experiência de crescimento profissional. Nossas lives estão no YouTube, todas elas estão listadas no nosso perfil e convido vocês a nos seguirem tanto no YouTube e no TikTok também. Estamos em todas as redes sociais. Até semana que vem, até quarta-feira, às 19 horas. E mais uma vez, foi um prazer gigantesco tê-los aqui. Abraço forte e uma excelente noite.